do versículo 3 até o versículo 13. Essa primeira leitura até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, Levíticos 26, do 3 ao 13. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei a vossa chuva ao seu tempo, e a terra dará a sua messe, e as árvores do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olhareis, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os seus timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, eis a tua palavra, que é viva e eficaz, que penetra até o mais profundo do nosso interior. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la, ajuda-nos a entendê-la, para que possamos aplicar em nossa vida diária, e assim sermos santos como o Senhor Deus é santo. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a tua poderosa palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, então, Levíticos, o livro da santidade, assim chamado por muitos teólogos, nós já vimos que o Senhor exige, durante todo esse livro, ele exige santidade. E durante todo esse livro, o Senhor vai mostrando ao povo de Israel a importância de se abster daquilo que é mal, daquilo que é pecado. O Senhor vai então mostrando ao seu povo que é necessário que o seu povo se afaste de tudo aquilo que contamina a sua pureza, de tudo aquilo que macula o seu relacionamento com Deus. O Senhor então alerta esse povo com a lei, com os seus estatutos, para que esse povo então aprendesse que aquele que pertence a Deus, ele não poderia andar, não poderia ter relacionamento com os idólatras, por exemplo. O Senhor sempre abominou aqueles idólatras, e o povo de Israel tinha que se abster de ter relacionamento com eles. Não poderia dar os seus filhos em casamento, e nem eles mesmos poderiam se casar com aquele povo, porque Deus dizia a eles que eles eram um povo santo de Deus, um povo separado para o Senhor. O Senhor também alertou aquele povo para que esse povo não se prostrasse aos deuses das terras vizinhas, nem aos deuses dos amorreus, nem aos deuses dos filisteus, nem aos deuses do Egito, nem aos deuses das nações circunvizinhas, seja elas quais forem. O Senhor sempre abominou a prática da idolatria no meio do povo. Então o povo sabia que o Senhor não deixaria passar impune o idólatra. Nós lemos o texto na nossa liturgia, no capítulo 20, que o Senhor então ainda lista os pecados que aquele povo deveria se abster, deveria ficar longe. Aquele povo deveria correr, deveria se afastar daquilo, porque era abominação aos olhos do Senhor, e o Senhor iria trazer juízo sobre o povo. O Senhor não ia deixar passar aquela violação daquilo que Ele próprio, de antemão, disse ao seu povo. Então todos eles sabiam que não passaria impune, e mais, quem encobrisse o pecado de alguém, certamente o Senhor cobraria também, requereria também daquele pecado.
E isso continuou na história do povo de Deus, chegando até a igreja. Não à toa, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo então, ele exorta duramente a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto está fazendo justamente aquilo que Deus, em Levíticos, disse que não era para fazer. E o que Deus disse em Levítico que não era para fazer? Para não encobrir o pecado de alguém. E a igreja de Corinto está fazendo o quê? Encobrindo um pecado gravíssimo dentro da igreja. Quando um jovem está tendo um relacionamento ilícito. E, pasmem, ninguém tomou uma providência de exortar aquele jovem. Então Paulo exorta duramente para que aquele jovem seja arrancado do meio do povo de Deus. Paulo usa uma expressão que é muito dura. Diz que o corpo dele deveria ser entregue a Satanás para que a alma dele não se perdesse no fim. Irmãos, por mais duro que seja a repreensão do Senhor, ela é necessária para nós. Por mais dura que seja a exortação de Deus, é para a nossa vida, é para a nossa saúde espiritual. Se Deus não nos amasse, Deus nos deixaria viver a nossa vida de pecado. Deus faria conosco aquilo que, inspirando o apóstolo Paulo, ele disse no capítulo 3, que por causa da pecaminosidade, por causa da maldade do ser humano, Deus entregou aqueles homens aos seus pecados mais baixos. E Paulo lista uma série de pecados baixos que Deus entregou àqueles homens. Mas se somos exortados pelo Senhor, devemos então louvá-lo e engrandecê-lo, porque enquanto Ele está nos corrigindo, enquanto Ele está nos exortando, é porque o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia estão sobre nós. Levíticos capítulo 26, todinho ele nos ensina isso, a bênção que decorre da obediência. Levíticos 26 vai mostrar que ao obediente, o Senhor tem bênçãos para derramar sobre a vida daquela pessoa. Aquele que obedece a palavra de Deus, aquele que obedece os estatutos do Senhor, ele é abençoado. Não à toa, Moisés aqui escrevendo Levíticos, ele começa dizendo isso, né? Ele começa pedindo ao povo para se afastar dos ídolos. Você ver aí no primeiro versículo do capítulo 26, Moisés diz assim: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu, o Senhor vosso Deus, é porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardeis os meus sábados e reverencieis no meu santuário, eu sou o Senhor. O Senhor inicia esse capítulo mostrando que Ele é o Senhor do seu povo, e que o seu povo não precisava, ou não precisaria, se prostrar a outros deuses. Que o povo de Deus, ele tem um Deus, o Senhor é o Deus desse povo, e sendo Deus desse povo, o Senhor tem bênçãos para esse povo, o Senhor tem proteção para este povo, o Senhor tem provisão para este povo. Portanto, eles não precisavam recorrer a Baal, a Astarote, a Moloque, ou a qualquer outro Deus das regiões circunvizinhas. Irmãos, esse é um alerta para nós. Nós não precisamos de outros deuses, nós não precisamos dos deuses desse século presente, nós não precisamos nos prostrar a eles, eles não têm nada para oferecer a nós, porque nós temos um Deus que é fiel e que nos abençoa, e que provê aquilo que nós precisamos, e que nos guarda do perigo e do mal. Nós não precisamos adorar a nenhum outro Deus, nós não precisamos nos prostrar a eles. Eles querem a nossa devoção, eles querem que nós nos prostremos diante deles. Então eles ofertam os seus manjares a nós, para nos seduzir, para que nós caiamos, né, nas suas filosofias, e então nos prostremos a eles, e abandonemos o nosso Deus. O Senhor, através de Moisés, diz para o povo: não façam isso, se guardem, se separem, porque vocês têm um Deus. E o Senhor diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que interessante, né? O Senhor usa aqui o pronome,
né? Um pronome importante para mostrar ao povo que o Senhor pertencia a eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eles tinham um Deus, eles não precisavam buscar. E então o Senhor, alertando eles sobre isso, o Senhor faz aqui, começa a falar através de Moisés para eles o que aconteceria com eles se eles tão somente fizessem uma só coisa. Irmãos, e pasmem, o que o Senhor está pedindo para o homem é muito fácil, e o que o Senhor está pedindo para o homem não é novo. O Senhor está pedindo aqui para o povo de Israel algo que Ele pediu lá atrás, no Gênesis, para Adão e Eva: obediência. E o que o Senhor pede hoje de nós? Obediência. Olha só o versículo 3: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e as árvores do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Olha só, primeiro o Senhor está falando que o Senhor vai prover a eles tudo o que eles precisam, se tão somente eles fizerem o quê? Obedecer a Deus, guardar os estatutos, obedecer a sua palavra. Deus está dizendo: os ídolos que vocês querem adorar, que vocês correm atrás de bênçãos, eles não vão te dar. Não se prostrem a eles, porque se vocês me obedecerem, vocês terão provisão todos os dias. Porque eu farei com que as árvores deem fruto, eu farei com que a terra seja fértil, eu farei com que vocês comam o pão diário. E não só isso, o Senhor diz que nós deitaremos, que eles deitariam em paz, e não teria inimigo que perturbaria o seu sono, o seu descanso, e que não passaria inimigo diante deles. E na sequência o Senhor fala: se ainda isso acontecesse, né, o Senhor coloca aqui que os inimigos seriam escorraçados, que 5 deles apenas espantariam 100, e 100 soldados de Israel, 100 homens de Israel, derrotariam 10.000 soldados inimigos. O Senhor está dizendo: eu, além de prover para você o que você precisa, o seu alimento diário, eu também te protegerei dos seus inimigos. Meus irmãos, foi isso que Deus pediu para Adão e Eva: de tudo o que está no jardim podem comer, somente não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor colocou uma condicional. A condicional era: me obedeça. Só isso, me obedeça. O Senhor também fez isso conosco. Nós temos a palavra do Senhor completa, a nossa única regra de fé e de prática. E o que o Senhor pede de nós? Senão que nós o obedeçamos. O que o Senhor pede de nós que nós não podemos cumprir? O que Ele pede de nós é que nós obedeçamos, que nós olhemos para a sua palavra e então obedeçamos a Ele, guardemos os seus estatutos, a sua palavra, e não nos preocupemos, porque Ele vai prover-nos, Ele vai dar o que nós precisamos, e não só isso, Ele vai nos proteger dos nossos adversários, Ele vai nos guardar. Nós não vamos perder o sono por causa de questões financeiras, que são um dos nossos inimigos. Nós não vamos perder o nosso sono porque algo roubará a nossa paz, o nosso sono não, porque Deus nos dará o perfeito sono e nos guardará dos nossos inimigos que todos os dias nos afrontam. Somente precisamos obedecê-lo, somente isso. Meus irmãos, aqui está uma advertência do Senhor, e uma advertência seguida de recompensas para aquele que for fiel. Então o Senhor dará prosperidade, dará paz e dará proteção. O texto ainda continua na segunda parte dele, meus irmãos, dizendo então, nós vimos as consequências da obediência. Quais são as consequências da obediência? Prosperidade, paz e proteção. O Senhor nos dará aquilo que precisamos. O Senhor nos dará paz, e o Senhor nos protegerá
dos versículos 14 em diante, nós não leremos todo o texto, mas há aqui coisas maravilhosas que são ao contrário agora é o oposto. Se tem bênçãos para aquele que obedece a palavra de Deus, há também consequências para aqueles que desobedecem ao Senhor. Primeiro, há aqui uma advertência sobre a consequência da desobediência à vontade de Deus. Quando nós lemos assim o versículo 14, os primeiros versículos a partir do 14, diz assim: mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitares os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir de todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica, a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos, e definhar a vida, e semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecem, assenhorareis de vós, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim, com isto, não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Meus irmãos, se há consequências ou há bênçãos para aqueles que obedecem a Deus, aqueles que desobedecem ao Senhor, há um castigo e há disciplina do Senhor. E apesar daqui a disciplina de Deus é para que esse povo, em consequência nós, observemos os estatutos de Deus, para que nós saibamos que há consequências para a desobediência. Foi assim com Adão e com Eva: se vocês comerem, se vocês me obedecerem, vai tudo bem; se vocês me desobedecerem, vocês morrerão. Havia uma consequência para a desobediência. Então Deus adverte este povo de forma dura, dizendo para eles que por causa dos seus pecados, o Senhor castigaria eles 7 vezes mais, que eles teriam todo tipo de doença no seu meio. O Senhor não pouparia eles, não os livraria de nada que viesse sobre eles, que a terra não daria mais o seu fruto, não daria mais a provisão a eles, que os celeiros deles seriam esvaziados por causa da sua desobediência. Então Deus começa, a partir do versículo 14, descrever as punições que poderiam ocorrer devido à rebelião contra os mandamentos do Senhor. Se nós continuarmos, por exemplo, o versículo 21 adiante, o Senhor diz: se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós as pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos definharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Quando nós lemos um texto como Levíticos, assombra, a gente fica até mesmo preocupado, falando: meu Deus, o Senhor vai fazer isso conosco mesmo? O Senhor vai permitir feras do campo, vai jogar aqui um monte de enfermidade sobre nós? O Senhor advertiu esse povo. Assim como o Senhor livrou eles das pragas do Egito, quando o Senhor livrou o povo da escravidão, e sobre o Egito vinham as pragas, mas sobre a terra radiosa e não vinha, o Senhor protegia. Assim como o Senhor disse nesse mesmo texto que protegeria eles dos seus inimigos, nós também temos que aceitar a repreensão do Senhor. Como Jó disse, né? Eu aceito o bem do Senhor, porque não aceitaria o mal. Meus irmãos, para nós, para a nossa geração hoje, é difícil a gente aceitar algumas coisas, como por exemplo a permissão de Deus de trazer males sobre nossa vida. Ninguém nessa geração, ninguém exagera. A maioria dos cristãos não atribuem, tiram de Deus e colocam a outras esferas, Satanás, aos demônios, a maldade do homem, etc. e tal, as coisas que acontecem nesse mundo. Mas, meu irmão, por mais difícil que seja os nossos ouvidos ouvirem isso,
todas as coisas estão sob o controle de Deus. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Se Deus não quiser que algo aconteça, não acontecerá. Por mais difícil que seja para os nossos ouvidos ouvirem isso, Deus é o controlador de toda a existência. Isso não torna Deus o autor do mal e o autor do pecado. Vou repetir. Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e todas as coisas que acontecem conosco, sejam boas ou sejam ruins, tudo está sob o controle de Deus. Mas isso não torna Deus o autor do mal e o autor do pecado. Porque Deus é santo. E um Deus santo não pode agir, não pode ser mal no seu caráter, não pode ser o autor do pecado, porque o pecado é violação da própria lei de Deus, e o próprio Deus não iria violar a sua lei. Mas o que Levíticos nos ensina aqui? Ensina que Deus permitirá que os males dessa vida sobrevenham sobre todos aqueles que são desobedientes. Ele permite que sobrevenha sobre o desobediente, sobre aquele que abandona, como ele mesmo diz aqui, aquele que fecha os seus ouvidos, que tranca o seu coração para não ouvir os estatutos do Senhor. O Senhor entrega ele aos seus próprios desejos pecaminosos. O Senhor tira a sua proteção dele. E quando o Senhor tira a proteção de cima de uma pessoa, meus irmãos, ela está entregue a todos os males desse mundo. Quando o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva, toda a humanidade foi contaminada pelo pecado. Toda a humanidade foi contaminada por esse vírus terrível chamado pecado. E como uma vez contaminado, nós não tínhamos a possibilidade e não tínhamos condições de obedecer à palavra de Deus, obedecer os seus estatutos. Nós estávamos então entregues às maldições do descumprimento da lei. Mas como então obedecer aquilo que nós não podemos, porque a nossa natureza ela é inclinada sempre à desobediência? Como fazer isso então? Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Filho obediente de Deus, veio a este mundo para obedecer ao Pai em tudo, cumprir a lei e nos substituir na cruz, para que nós pudéssemos então ser salvos. E uma vez salvos, ter a nossa então, ser regenerados. E uma vez que nós somos regenerados, então agora nós podemos ter condições de obedecer a sua palavra e não cair nas maldições. Meus irmãos, apesar de Deus disciplinar aqueles desobedientes, aqueles que fecham seus ouvidos para a palavra do Senhor, para os seus estatutos, há esperança de restauração. Há uma esperança para aqueles que se arrependam. Se você ver no mesmo capítulo 26 de Levítico, capítulo 26, no versículo 40, olha que interessante que o Senhor diz. Então ele começa a falar das consequências da obediência, das consequências da desobediência, mas agora o Senhor traz um alento. Olha o que ele diz: mas se confessares a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessaram que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, eu os fiz entrar na terra de seus inimigos. Se o seu coração se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que me rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos.
Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e lei que o Senhor Deus, que o Senhor deu entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. Então, meus irmãos, apesar do homem se rebeliar contra Deus e contra a sua palavra, apesar da desobediência, há esperança para aqueles que se arrependem. Moisés está falando algo aqui profético. Moisés está falando que o povo se rebelará contra Deus, abandonará os estatutos do Senhor, adorará outros deuses, eles vão ser cativos por causa do sangramento que eles fizeram na terra, não dando descanso à terra. Mas mesmo lá, na Babilônia e na Síria, que eles vão ser cativos, quando eles se arrependerem dos seus pecados, reconhecerem que o castigo que eles estão sofrendo é justo, porque eles abandonaram a lei do Senhor, por causa da aliança de Deus com Jacó, com Isaac e com Abraão, Deus não os rejeitará. Meus irmãos, que Deus de amor é esse? Que maravilhoso é servir este Deus, que mesmo quando nós o abandonamos, mesmo quando nós rejeitamos a sua palavra, mesmo quando nós viramos as costas para Ele e adoremos a outros deuses, e nos prostramos a outros deuses, e então vivamos segundo os costumes desse mundo, e ainda que vivenciamos de toda a depravação dessa terra, no dia em que nós inclinarmos os nossos olhos para o céu e dizer: Pai, pequei contra Ti, e contra Ti somente pequei, o Senhor então, Ele nos espera de braços abertos, para nos dar novas vestes, para pôr o seu anel de aliança em nossos dedos, e Ele manda calçar-nos para que nós banqueteamos com Ele. Esse é o Deus de amor, que Ele não abandona o seu Filho, porque Deus permanece fiel. Deus nos chama, assim como chamou o povo de Israel ao arrependimento, à reconciliação para com Ele, para que esse povo pudesse então ser restaurado, e uma vez restaurado, eles pudessem usufruir da renovação que Deus tem para aqueles que se arrependem. Meus irmãos, o texto finaliza dizendo, Deus dizendo algo prazeroso: estes são os meus estatutos, os meus juízos, e a minha lei que dei ao meu servo Moisés. Meus irmãos, o Senhor Deus, o nosso Pai, através do sangue precioso de Jesus, quando nós desobedecemos e rejeitamos a sua palavra por causa de Adão, e assim todos nós viramos as costas e rejeitamos ao Senhor, e andamos durante muito tempo na vida de pecado, andamos durante muito tempo vivendo uma vida desregrada, uma vida sem lei, vivemos para nós, vivemos para os nossos ídolos, mas por causa do sangue precioso de Jesus Cristo, naquela cruz, levando sobre si o meu pecado e o seu pecado, então possibilitou a nós, homens e mulheres pecadores, tão somente fazer algo: reconhecer que somos pecadores e que carecemos da graça do Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso a oração de Jesus faz sentido em João 17, quando Jesus diz: Pai, perdoa, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eles estão no mundo, e no mundo a gente está sujeito a se extraviar, está sujeito a desobedecer ao Senhor, mas Jesus intercede pelos discípulos e por extensão a nós, dizendo: Pai, santifica-os na verdade. Meus irmãos, esta oração de Jesus, ela chegou a todos os corações dos eleitos, ela chegou a todos os eleitos por quem Cristo morreu, e então Deus Pai santificou a cada eleito, para que cada eleito do Senhor pudesse então vivenciar da experiência gloriosa da reconciliação, do perdão e da renovação
que somente os eleitos têm. Meus irmãos, o pecado, ele é um caminho sem volta. O pecado é uma violação da perfeita vontade de Deus. O pecado, ele parece bom, ele parece aceitável, ele parece prazeroso, mas o fim dele é a morte. Salomão disse isso em outras palavras, dizendo que há caminhos que parecem bons, mas o fim é o caminho de morte. Em contrapartida, a obediência ao Senhor, por mais que às vezes ela pareça dura, por mais que às vezes obedecer a algumas coisas parece que está tirando de nós a liberdade, que está tirando de alguém a sua livre agência, que está tirando da pessoa a sua vontade própria de fazer aquilo que quer, ainda que pareça isso no começo, o fim da obediência é galardão, é vida eterna com o Senhor. São as bênçãos que o próprio Deus descreve, e nós não receberemos essa bênção somente na glória do porvir. A palavra de Deus diz que aqueles que obedecem, eles usufruirão das bênçãos de Deus aqui na terra. Nós teremos prosperidade, não faltará o pão na nossa mesa, não faltará aquilo que nós precisamos, nós teremos paz. E paz não significa ausência de tribulação, de sofrimento e de angústia. Significa que ainda que as tempestades venham, ainda que os trovões venham sobre nós, o nosso coração estará em paz, porque Deus é conosco. E nós teremos a proteção do Senhor, como diz o Salmo: 1000 cairão à direita, 10.000 à nossa esquerda, e nós não seremos abalados, porque Deus nos protegerá do inimigo e principalmente da nossa natureza pecaminosa. Meus irmãos, obedecer a Deus é uma dádiva, obedecer a sua palavra é uma dádiva. Por isso devemos quebrantar o nosso coração, por isso devemos nos chegar em oração e entregar realmente o nosso coração, quebrá-lo diante do Senhor e dizer: Senhor, eu pequei contra Ti, eu quero hoje ser uma nova criatura, eu quero ser hoje uma nova pessoa. Chega de viver o que eu vivi até aqui, chega de brincar de ser crente, chega de viver uma vida de gospel, evangélico, protestante, reformado, seja lá qual for a nomenclatura. Eu quero hoje ser um filho de Deus, sem pecar mais contra o Senhor. Eu não quero mais viver a vida que eu vivia, eu não quero mais servir aos ídolos deste mundo, eu não quero mais gastar o meu tempo, a minha saúde, gastar a minha vida servindo a esses deuses que nada me podem dar, quando na verdade eu só preciso obedecer o Deus de amor, para viver o seu perdão, viver da reconciliação e ser renovado por esse Deus. Irmãos, quebrantemos o nosso coração, quebrantemos o nosso coração nessa noite. Nós não sabemos quando se dará a volta de Cristo Jesus, isso é algo que nós não temos como prever. Nós não sabemos se será hoje, se será amanhã, ou se será semana que vem, mas o certo é que Ele virá. Então nós precisamos nos consertar hoje com Deus, nós precisamos quebrar o nosso coração hoje com Deus em oração e pedir a Deus perdão pelos pecados cometidos. Perdão porque até hoje nós andamos com o Senhor, mas andamos de mão dadas com o mundo, adulterando com o Senhor, traindo o Senhor, desobedecendo a sua palavra, rejeitando os seus estatutos, rejeitando a sua lei e flertando com os pecados deste mundo. Meus irmãos, é certo que a vida eterna nos espera, é certo que a vida eterna espera os eleitos de Deus, mas os desobedientes, aqueles que negligenciam e que têm uma vida de desobediência, de desrespeito e viram as costas para a palavra do Senhor, que endurecem o seu coração, a eternidade não será de vida eterna, não será de gozo eterno, de galardão, mas será de condenação eterna. Porque foi isso que Jesus disse em João 3, capítulo 16 em diante. O Senhor vai dizer na primeira parte que o Senhor Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. A segunda parte não é para aqueles a quem Jesus salvou, mas é aqueles que rejeitaram. Diz: aqueles que não crerem já estão condenados. E a condenação eterna é pior do que qualquer cadeia que existe nessa terra, é pior do que qualquer presídio que existe nessa terra, é pior do que qualquer castigo que existe nessa terra, porque é a privação de viver da bondade de Deus e do seu grande amor por toda a eternidade. Por isso, irmãos, finalizando, quebrantemos o nosso coração, quebrantemos o nosso coração diante de Deus, para que nós possamos então viver das bênçãos
que tem aqueles que obedecem ao Senhor. Oremos a Deus, o nosso Senhor.